Patrios. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando conhecimento científico. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Pod Trials. Olá. Que bom ter vocês aqui com a gente de novo. Olha, a prova tá chegando, né? A gente sabe, aquela ansiedade começa a bater. É verdade, mas calma, pessoal. Para ajudar nessa reta final, a gente resolveu liberar, mais um bloco quente. São 10 questões fresquinhas do nosso material. Isso mesmo. Então, nada de ficar roendo as unhas, tá? Bora focar aqui e destruir nessas questões. Vocês já sabem como funciona, né? É o nosso esquema de sempre. Exato. Vamos analisar juntos 10 questões de múltipla escolha, da 111 até a 120. Para cada uma, a gente vai ler o enunciado e todas as alternativas. A, B, C, D e E. Atenção, hein? Primeiro a gente faz a leitura completa da questão e das opções. Só depois é que a gente entra nos detalhes, avaliando cada alternativa uma por uma. A ideia é construir o raciocínio juntos até chegar na resposta certa, claro, sempre seguindo o gabarito do material. E claro, vamos tentar ilustrar o máximo possível, comentar cada alternativa, se aparecer alguma diretriz tipo ASTS, ACCA, a gente compara. Se surgirem trials como Partner, Fame, Everest 2, a gente faz um resuminho do que eles descobriram. E na questão 114, fica a dica, vai ter aquela revisão rápida e didática sobre insuficiência mitral que o pessoal pede. Isso mesmo. Então, clima animado, mas foco total na prova. Preparados? Então, bora para as questões. Questão 111, vamos lá. Segundo a diretriz ESTS, sobre circulação extracorpórea, a SEC, as seguintes recomendações têm classe 1, exceto. Atenção no exceto, hein? Boa. Alternativa A. Vasodilatadores se a pressão arterial média, a PAN, for maior que 80 milímetros de mercúrio. B. Vasoconstritores se a PAN for menor que 50. C. Transfusão se a hemoglobina for menor que 6 gramas por decilitro. E D. Retransfusão do volume residual do circuito. E. Síndrome vasoplégica tratada com o azul de metileno. E aí, qual será a exceção? Vamos pensar. Ok, vamos analisar. A diretriz da EACTS é bem clara sobre o manejo hemodinâmico na CEAC. Eles recomendam manter a PAN ali entre 50 e 80 milímetros de mercúrio. Isso é classe 1. Certo. Então, se a pressão cai abaixo de 50, usar vasoconstritor, alternativa B, é classe 1. Se sobe acima de 80, usar vasodilatador, alternativa A, também é classe 1. Ok, então A e B estão dentro da classe 1. Exato. A transfusão com hemoglobina abaixo de 6, alternativa C, também é uma recomendação forte, classe 1, para evitar hipóxia tecidual. Entendido. E a D, retransfusão do volume residual. Também classe A. É uma estratégia para economizar sangue, né? Recuperar aquele volume que fica no circuito. Agora, A é síndrome vasoplégica. O azul de metileno. Pois é. O tratamento de primeira linha para vasoplegia na diretriz, classe A, são os agonistas alfa-1, tipo noradrenalina, ou a vasopressina. O azul de metileno, ele entra sim, mas como classe 2A. Então não é primeira linha classe A. Exato. É para casos refratários, quando as outras medidas não funcionaram. Entendi. Então, ligando os pontos e seguindo o material... A alternativa correta, ou melhor, a exceção que a questão pede é a E. O tratamento inicial da vasoplegia com azul de metileno não é classe A. Perfeito. Vamos para 112. Jovem de 15 anos com quadro de angina. Investigação mostra uma coronária direita anômala saindo do seio esquerdo. Qual o tratamento recomendado? A. Restrição de atividade física apenas. B. Revascularização cirúrgica com enxerto de mamária. C. Cirurgia para unroofing do trajeto anômalo. D. Tratamento com beta-bloqueador. E. Cirurgia para reimplante da coronária no seio direito. Bom, aqui temos um caso sério. Paciente jovem, sintomático, com uma anomalia coronariana de alto risco, que é a origem anômala da coronária direita no seio esquerdo, especialmente se tiver trajeto interarterial ou intramural. Risco de morte súbita, né? Exatamente. Então, só restringir atividade A ou dar beta-bloqueador D não resolve o problema anatômico de risco.
São medidas insuficientes. Certo. E as opções cirúrgicas? Enxerto, unroofing, reimplante. O enxerto de mamária B, embora seja uma técnica de revascularização, levanta questões em pacientes jovens, tipo durabilidade a longo prazo e o risco de fluxo competitivo com a coronária nativa. O reimplante da coronária no seio correto é uma opção válida, sim. Mas tem a C, o unroofing. Exato. O unroofing, que é basicamente destelhar ou abrir o trajeto intramural da coronária dentro da parede da aorta, é a técnica preferida quando esse trajeto intramural existe. É muito comum nesses casos de origem anômala no seio oposto, e é o que causa a compressão da artéria durante o esforço. Ah, então descomprime a artéria onde ela passa dentro da parede da aorta? Isso, corrige o mecanismo principal de isquemia e risco. Por isso, é considerada a melhor opção na maioria desses casos. Entendido. Portanto, a alternativa C, unroofing, é a mais indicada aqui para corrigir essa anatomia de risco. Ótimo. Questão 113. Qual estudo demonstrou que em pacientes com estenose aórtica importante e baixo risco cirúrgico, o TAV, o implante transcatéter de válvula aórtica, apresentou melhor resultado no desfecho primário composto em 1 ano comparado à cirurgia de troca valvar aórtica? A. Partner. B. Partner 2. C. Partner 3, D. Instead XL e E. Everest 2. Essa é sobre a evolução do TAV. Vamos lembrar a sequência dos estudos Partner. O Partner 1, ou só Partner, foi lá atrás, com pacientes de alto risco cirúrgico ou considerados inoperáveis. Certo, o início de tudo. Depois veio o Partner 2, que avaliou pacientes de risco intermediário. O Everest 2E não tem a ver com estenose aórtica. Ele comparou a clipagem mitral percutânea com a cirurgia na insuficiência mitral. E o Instead XLD é sobre outra coisa também. Sobrou o Partner 3. Exatamente. O Partner 3C foi estudo que especificamente comparou o TAV, usando a válvula SAPIEN 3, com a cirurgia em paciente com estenose aórtica grave e baixo risco cirúrgico. E ele mostrou sim que o TAV foi superior à cirurgia no desfecho primário composto, morte, AVC ou rehospitalização em 1 ano. Mudou a indicação, né? Para baixo risco. Exato. Foi um marco. Então, a resposta correta é a C, Partner 3. Perfeito! Questão 114. São critérios ecocardiográficos para insuficiência mitral, IM, importante, exceto A. Área do jato regurgitante maior que 40% da área atrial esquerda. B. Volume regurgitante maior ou igual a 60 ml. C. Fração regurgitante maior ou igual a 50%. D. Orifício regurgitante efetivo EROA maior que 0,2 cm². E. Vena contracta maior ou igual a 0,7 centímetros. Qual o item incorreto aqui? Ótima questão para a gente revisar rapidinho a insuficiência mitral como prometido. A IM é o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole, né? Isso. Ela pode ser primária quando o problema é na própria válvula mitral, tipo um prolapso, degeneração, ou secundária, quando a válvula está normal, mas o ventrículo esquerdo está doente, dilatado e isso puxa os folhetos e impede que eles fechem direito. Entendi. E o eco ajuda a ver o quão grave é esse refluxo. Exatamente, o eco quantifica a gravidade. Para definir uma IM primária como importante ou severa, grave, a gente usa vários critérios. Vamos ver as alternativas. Ah, jato maior que 40% da área do átrio esquerdo. Esse é um critério, sim, qualitativo semi-quantitativo. Sugere IM importante. A B, volume regurgitante VR de 60 ml ou mais. E a C, fração regurgitante FR de 50% ou mais são critérios quantitativos clássicos de IM importante primária. Ok. E a E, vena contracta. A vena contracta, que é a parte mais estreita do jato logo na saída do orifício, quando é maior ou igual a 0,7 centímetros, também indica IM importante primária. Sobrou a D, o EROA. Orifício regurgitante efetivo maior que 0,2 centímetros quadrados. Aí está o ponto. Para IM primária importante,
O critério de Eroa é maior ou igual a 0,40 centímetros quadrados. Ah, 0,40, não 0,20. Exato. Um Eroa maior que 0,2 centímetros quadrados, mas menor que 0,40 centímetros quadrados, tipo 0,20 a 0,39 centímetros quadrados, geralmente classifica a IM como moderada. Então dizer que Eroa 0,2 centímetros quadrados define IM importante está incorreto. Poderia ser moderada. Entendi. Então esse é o exceto. Isso, a alternativa D é exceção. Boa revisão. Vamos para 115. Qual tipo de comunicação interventricular CIV apresenta maior risco de desenvolvimento de bloqueio atrioventricular total, BAVT, após a correção cirúrgica? A, do tipo atrioventricular, B, perimembranosa, C, muscular, D, subarterial ou infundibular, e E, associada à tetralogia de Fallot. Essa pergunta foca na relação anatômica da CIV com o sistema de condução cardíaco, especialmente o nó AV e o feixe de His, que passam ali perto do septo interventricular. Faz sentido o risco de lesão durante a cirurgia. Exatamente. As CIVs musculares, C, geralmente estão longe do sistema de condução. As subarteriais, D, também ficam mais distantes, lá perto das válvulas semilunares. As perimembranosas, B, são as mais comuns e ficam perto, sim, mas não tão intimamente relacionadas quanto um outro tipo. A CIV na tetralogia de Fallot, E, costuma ser perimembranosa ou subarterial. E a do tipo atrioventricular A? Essa sim. A CIV do tipo canal atrioventricular ou defeito do septo AV, ela se localiza bem na região da cruz do coração, onde o nó AV e o feixe de His estão passando. A correção cirúrgica dessa CIV exige manipulação muito próxima a essas estruturas, Então o risco de BAVAINE é maior nesse tipo. sim, significativamente maior comparado aos outros tipos. Portanto, a resposta é A, atrioventricular. Certo. Questão 116. Sobre o balão intraórtico, BIA, assinale a alternativa incorreta. A. Sua insuflação ocorre no início da diástole. B. Promove aumento do débito cardíaco. C. É recomendado em casos de angina refratária. D. Promove aumento da pressão sistólica assistida. E. Promove redução da pressão diastólica final assistida. O BIA é um dispositivo de assistência circulatória mecânica. Ele funciona de forma contrapulsátil. Como assim? Ele insufla na diástole, alternativa A, quando o coração está relaxando. Isso aumenta a pressão na aorta durante a diástole, melhorando a perfusão das coronárias. Ok, A tá certa. E ele desinsufla rapidamente um pouco antes da sístole, da contração do ventrículo. Essa desinsuflação suga o sangue da aorta, diminuindo a resistência que o ventrículo esquerdo encontra para ejetar o sangue. Ou seja, reduz a pós-carga. Ah, e reduzir a pós-carga ajuda o coração a bombear mais sangue? Exato. Isso leva ao aumento do débito cardíaco, alternativa B, e também reduz o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Por isso, é útil em situações como angina refratária, alternativa C, ou choque cardiogênico. Então, B e C também estão corretas. E as pressões? A desinsuflação antes da sístole causa uma queda na pressão diastólica final na aorta, que é a pressão que o ventrículo vê antes de contrair. Essa é a pressão diastólica final assistida. Então, a alternativa E, redução dessa pressão, está correta. Sobrou a D, aumento da pressão sistólica assistida. Pois é, a pressão sistólica assistida é a pressão máxima que a aorta atinge durante a ejeção do ventrículo, com o balão funcionando. Como o balão desinsuflou e reduziu a pós-carga, o ventrículo ejeta contra uma resistência menor. Portanto, a pressão sistólica assistida deveria ser menor que a pressão sistólica sem o balão. Ah, entendi. A alternativa diz que aumenta. Exato. Por isso, a alternativa D está incorreta. Fechou. Questão 117. Conforme as diretrizes da ACCH para a doença aórtica, sobre a síndrome de Turner, qual das seguintes afirmações é correta? A. Ecocardiograma e ressonância magnética cardíaca são recomendados no momento do diagnóstico. B. Apresenta risco aumentado de coarctação da aorta. C. Apresenta risco aumentado de válvula aórtica bicúspide, VAB.
D. A dissecção aórtica tipo A pode ocorrer com diâmetros aórticos menores que o usualmente esperado. E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Síndrome de Turner e suas associações cardiovasculares, né? As diretrizes são bem claras sobre isso. Primeiro, a investigação cardiovascular é fundamental no diagnóstico. Então, pedir eco e ressonância. Faz todo sentido para avaliar a aorta e a válvula. Certo. E as anomalias associadas? A coartação da aorta e a válvula aórtica bicúspide são de fato muito mais comuns em pacientes com síndrome de Turner do que na população geral. São associações clássicas. Ok. E a questão da dissecção com diâmetros menores? Também é verdade. Pacientes com Turner têm um risco aumentado de doenças da aorta, incluindo dilatação e dissecção. Importante, essa dissecção pode ocorrer mesmo com diâmetros aórticos que não seriam considerados tão grandes em outras pessoas. Isso talvez se deva a alterações na parede da aorta e também à menor superfície corporal dessas pacientes, o que torna a indexação do diâmetro aórtico crucial. Entendi. Então todas as afirmações parecem corretas. Exatamente. Todos os pontos A, B, C e D estão de acordo com as diretrizes. Logo, a resposta correta é a E, todas as anteriores. Dite infecciosa. C. A presença de VAB é uma contraindicação para TAV. D. Está associada a um risco aumentado de dissecção da aorta ascendente. E. A combinação de VAB e diâmetro da aorta ascendente maior que 45 milímetros pode indicar cirurgia combinada de troca valvar aórtica e reconstrução aórtica? Válvula aórtica bicúspide, outro tema importante. Vamos analisar as afirmações. A é a cardiopatia congênita mais comum. Sim, estima-se que afete 1 a 2% da população. É bastante prevalente. Ok, A é verdadeira. E o risco de endocardite, B, e dissecção, D? Também são associações conhecidas. A VAB, por ter uma anatomia alterada, predispõe a fluxo turbulento, o que aumenta o risco de endocardite. B. E a VAB frequentemente está associada a uma aortopatia, uma doença da parede da aorta, elevando o risco de dilatação e dissecção. D. Verdadeiras também. E a cirurgia combinada é VAB com aorta 45 milímetros. Sim, as diretrizes consideram a cirurgia combinada, troca da válvula e da aorta ascendente em pacientes com VAB e diâmetro da aorta maior que 45 milímetros, especialmente se houver outros fatores de risco ou se a cirurgia valvar já for indicada por outro motivo. O limiar pode ser um pouco diferente dependendo da diretriz e do paciente, mas 45 milímetros é um ponto de discussão importante. Então, a afirmação E é considerada plausível e alinhada com a prática. Certo, sobrou a C. VAB como contraindicação para TAV. Pois é. No início do TAV, a VAB era sim considerada uma contraindicação relativa ou até absoluta por muitos centros, devido à anatomia elíptica do anel, calcificação assimétrica, risco de leak paravalvar. Mas isso mudou? Mudou. Com a evolução das próteses de TAV e maior experiência, o procedimento se tornou factível e seguro em muitos pacientes com VAB, embora ainda seja tecnicamente mais desafiador. Hoje não é mais uma contraindicação absoluta. Ah, então a afirmação C é falsa. Exatamente. A presença de VAB não contraindica o TAV hoje em dia, embora exija o planejamento cuidadoso. A alternativa falsa é a C. Entendido. Questão 119. Paciente com angina estável, submetido a cateterismo cardíaco que evidencia lesões angiograficamente significativas em artérias coronária direita, CD, e circunflexa CX. Além disso, há uma lesão em ósteo de descendente anterior, DA, de quantificação angiográfica duvidosa. Qual a melhor conduta inicial? A. Indicar cirurgia com enxertos para CX e CD. B. Indicar angioplastia com stents para CX e CD. C. Realizar medida de fração de reserva de fluxo, FFR, na DA. D. Solicitar cintilografia miocárdica de perfusão. E. Indicar cirurgia com 2 enxertos mamários. Temos um cenário comum. Doença multiarterial com uma lesão de significado incerto na DA, que é uma artéria super importante. As lesões na CX e CD parecem significativas, mas a da DA é duvidosa pelo cateterismo. E aí, opera tudo, coloca stent em tudo ou investiga mais? Exato.
Antes de decidir a estratégia de revascularização completa, cirurgia ou angioplastia, opções A, B e C, é crucial saber se aquela lesão na DA é funcionalmente significativa, ou seja, se ela realmente está causando isquemia. O angiograma sozinho pode enganar. Certo. E como saber isso? A melhor ferramenta para avaliar a significância funcional de uma lesão coronária duvidosa é a medida da fração de reserva de fluxo, o FFR. Alternativa C. Ele mede a queda de pressão através da lesão sob vasodilatação máxima. E a cintilografia? B. A cintilografia poderia dar uma ideia da isquemia na parede anterior, mas o FFR é mais direto, avalia a lesão específica ali na hora do cateterismo. Estudos como o FAME mostraram que guiar a revascularização pelo FFR, tratando só as lesões funcionalmente significativas, leva a melhores resultados do que guiar só pela angiografia. Então, o passo lógico inicial é investigar a lesão da DA com FFR. A inicial mais apropriada é C. Medir o FFR na DA. Perfeito. Última questão, 120. Paciente no pós-operatório imediato de cirurgia de revascularização miocárdica, CRM, apresenta episódios recorrentes de fibrilação ventricular, FV. O eletrocardiograma entre os episódios mostra ritmo sinusal com supradesnivelamento do segmento ST de V2 a V6. Qual a medida mais apropriada a ser tomada? A. Iniciar amiodarona e nitroglicerina endovenosa. B. Indicar implante de cardioversor desfibrilador implantável, CDI. C. Inserir balão intraórtico BIA e realizar coronariografia de urgência. D. Indicar esternotomia exploradora de urgência. E. Iniciar beta-bloqueador endovenoso. Situação gravíssima. Pós-operatório imediato de CRM, FV recorrente e um supraextenso na parede anterior, V2 a V6. Isso grita isquemia miocárdica aguda grave. Provavelmente problema com algum enxerto, né? Muito provavelmente. Oclusão de um enxerto para DA ou da própria DA. A FV é a consequência dessa isquemia transmural extensa. E agora, o que fazer? Bom, a amiodarona pode ajudar a controlar a arritmia temporariamente, mas não trata a causa. Nitroglicerina pode ajudar se for vasoespasmo, mas o mais provável é a oclusão. Beta-bloqueador pode até piorar se houver estabilidade hemodinâmica. CDI-B não é para fase aguda, é prevenção secundária depois que o paciente estabilizar. Esternotomia exploradora é muito agressiva sem um diagnóstico mais claro do problema. Sobrou a C. BIA e coronariografia. Exato. A prioridade é 1. Estabilizar hemodinamicamente o paciente e o BIA, balão intraórtico, pode ser crucial para isso, melhorando a perfusão e reduzindo a carga do ventrículo. 2. Diagnosticar urgentemente a causa da isquemia, e isso significa levar o paciente de volta para o laboratório de hemodinâmica para uma coronariografia e enxertografia. Para ver o que aconteceu com os enxertos e as coronárias. Isso. E, se possível, tentar reabrir o vaso ou enxerto ocluído percutaneamente ou indicar reoperação direcionada. Entendi. Então a conduta mais adequada é essa abordagem combinada. Sim, a alternativa C é a que aborda tanto o suporte hemodinâmico quanto o diagnóstico etiológico urgente. Ufa! Mais 10 questões na conta. Mandamos bem demais na revisão de hoje, hein? Foi denso. Foi sim, mas lembrem-se, pessoal, cada questão que a gente revisa assim detalhadamente é um passo mais perto da aprovação. Continuem focados, revisando o material. É isso aí, galera. Mantenham o ritmo, essa dedicação toda vai valer muito a pena. E contem com a gente aqui no PodTrials para continuar ajudando nessa jornada. Um abraço, turma, e até a próxima. Pods, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico.